Oi, gente, boa noite. Então, o pessoal vai chegando. A gente tá aqui ao vivo para a segunda live dessa minha proposta aí de tocar em alguns assuntos que eu gosto muito, que eu estudo, que eu trabalho com os meus alunos nas disciplinas de Biologia Molecular e Genética na graduação. Através de convidados, né? Então, sexta-feira passada a gente teve a doutora Vivian falando sobre telômeros e hoje a gente vai falar sobre epigenética, né? Acho que epigenética é um termo que muita gente ouve por aí, é um termo que tá, tipo, na moda, mas entender de fato o que é epigenética, será que todo mundo sabe? Será que todo mundo sabe o conceito, a história disso? Né? Então, nada melhor que trazer uma cientista, pesquisadora, bióloga também como eu, né, que tem doutorado na área de oncologia molecular e que trabalha no dia a dia, no laboratório, né, gerando conhecimento, utilizando metodologias de análises na área de epigenética. Então, eu estou falando da minha convidada de hoje, que é a doutora Sheila Coelho, que ela vai depois se apresentar um pouquinho, mas ela é professora pesquisadora do INCA, da parte do Programa de Pós-Graduação do Instituto Nacional do Câncer, e ela trabalha com isso e é apaixonada pelo assunto, e por isso eu a convidei para vir falar para vocês. Então, vou ver se ela já fez a solicitação. Vou chamar ela aqui pra gente, então, ver se ela tá chamando. Guardando a Sheila, ver se ela conecta. Oi! Oi! Boa noite, Vanessa, tudo bem? Boa noite, tudo! Ai, queria muito te agradecer por estar aqui. Gente, vocês têm que valorizar muito a Sheila, ela não tinha Instagram, e aí a gente conseguiu convencer ela a fazer Instagram, não só eu, mas outras pessoas que já queriam ouvir ela falar, né? Olha o Fernando aí, ó, que trabalha contigo lá, eu trabalhava lá no INCA também. Então, entrou agora, eu vi. Então, eu queria te agradecer, acho que de antemão isso, né? É a primeira live. Primeira live. E faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, não só por causa da pandemia, mas a gente se viu quando dava para viajar e eu fui para o INCA já faz muitos anos, né? E fico super feliz de te ver que continua lá, super bem no grupo. E aí eu queria que tu contasse então um pouquinho para o pessoal, um pouquinho da tua trajetória acadêmica, assim, antes da gente entrar no assunto, para o pessoal te conhecer. Claro, obrigada, Vanessa. Agradeço muito o convite, como eu já te falei. Eu acho uma iniciativa incrível, acho que você está abrindo aí uma porta, não só para os alunos que você trabalha, mas também tentar atingir um público, né, que de repente não está acostumado a ouvir sobre esses termos estranhos. Eu acompanhei a live de sexta-feira sobre telômeros, foi muito legal. Espero que hoje seja legal também, vamos fazer o máximo para isso. Falando um pouquinho da minha formação, como você falou, eu sou bióloga, né? Eu sou formada pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e fiz meu mestrado por lá também. E no doutorado, sempre trabalhando com câncer, né? Desde a iniciação científica, eu entrei no laboratório no primeiro período da faculdade. E depois eu fui para o INCA para fazer o doutorado já mais voltado mesmo para a área de oncologia. Durante esse período de doutorado eu fiz um sanduíche também na agência da Organização Mundial de Saúde, que trabalha com câncer, né, que é a IARC, Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Foi quando eu comecei a trabalhar com epigenética, foi no doutorado, e é uma área, para mim, apaixonante, né? Acho que muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito estimulante. A gente é uma área relativamente nova, a gente ainda tem muito que aprender, mas acho que nos últimos 15 anos a coisa tem evoluído numa velocidade, assim, às vezes até assustadora, mas para quem trabalha com pesquisa, eu acho que esse é um estímulo importante, né? A gente está sempre se desafiando a se aprofundar, abrir a cabeça, às vezes tudo que você achava não é bem aquilo, e acho que é uma área que abre bastante essa possibilidade. Então é um pouquinho da minha história. Eu, depois do doutorado, eu fiz um pós-doc no INCA mesmo, né? E desde 2015 eu sou pesquisadora concursada lá.
onde agora a gente formou o grupo de epigenética de tumores. Tem um grupo separado, né? Eu não sabia, que legal. Tem. E dentro do programa, né, de carcinogênese molecular, e eu venho trabalhando, as principais as publicações são em tumores de esôfago, de cabeça e pescoço, agora começando a trabalhar com leucemias também, e a gente vai se aventurando um pouquinho em muitas áreas, porque a epigenética é um tema que acaba tocando, né, diferentes áreas da biologia. Eu já fui convidada para alguns trabalhos com doenças neurodegenerativas também, que tem bastante a ver com epigenética, e doenças, às vezes, psiquiátricas e psicológicas também, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho, acho, sobre isso durante a live. Sim, tem muita gente falando e fazendo isso. Isso é até uma das coisas que eu quero depois te perguntar sobre a questão dos testes, porque essa onda que está aí de epigenética, às vezes me assusta por ver pessoas que, na verdade, às vezes nem entendem o conceito e não entendem, às vezes, o conceito dos testes que são feitos no laboratório e generalizam conclusões em trabalhos que tu fica assim... Meu Deus, tipo, né? Essa tua técnica não é a melhor técnica para estar chegando a essa conclusão. Então, isso vou te contar que tem me assustado um pouco, mas depois eu vou deixar para tu falar. Então, agora que a gente já conhece a Sheila, eu vou pedir para tu exemplificar para nós, ou dar o conceito do que é epigenética, da onde que saiu esse nome, que realmente para muitas pessoas pode ser um nome recente, porque é uma ciência relativamente recente, pensando em genética. Quando a gente pensa em genética, a gente pensa em Mendel, século XIX. E a epigenética já veio já no século XX, né? Então, conta para o pessoal, assim, o que é esse termo epigenética? O que a gente estuda com ela? Beleza. Eu costumo brincar com os alunos que toda vez que alguém não sabe do que se trata um fenômeno ou quais os mecanismos por trás, se diz que é epigenético, né? Porque é mais fácil falar que dá um nome. Mas a ciência, né, a área de epigenética, ela foi proposta lá na década de 40, né, inicialmente, por um pesquisador que eu também costumo dizer que é um louco, porque ele acabou trabalhando em diferentes áreas, ele trabalhou com botânica, ele trabalhou com paleontologia, e ele terminou a carreira dele trabalhando com embriogênese, com embriologia, né, a formação do embrião, e eu acho que é aí que a epigenética realmente deu um boom para a gente começar a entender como, a partir de um mesmo material genético, né, que a gente compartilha em todas as nossas células, a gente pode dar origem, lá a partir da fusão do óvulo com o espermatozoide, todas essas células vão ter essa mesma constituição, mas elas vão se comportar de maneira tão diferente. E foi exatamente a partir dessa observação que esse pesquisador, o Conrad Waddington, ele propôs o termo, né? Ele propôs esse termo epigenética de epi é sobre, né? Sobre a genética, e eu também sempre digo que não em termos de relevância, mas em termos de controle, de regulação e fazer o ajuste fino, né? Do que vai ser colocado para fora, né, de quais características vão ser adquiridas e quais características vão ser reprimidas. Então, a epigenética, ele definiu na época como a interação entre o ambiente e o material, que não, a gente ainda nem conhecia a estrutura do DNA na época. Porque foi em 42, né? A publicação inicial dele é de 1942, né? E o DNA é de 53. Isso, 53. Então, ele foi um visionário, né, por entender que precisava dessa interação entre a constituição da célula e esse ambiente, essa influência ambiental para a gente ter as características que é o fenótipo, né? Hoje o termo tem, assim, alguns pesquisadores propõem algumas definições, mas de uma maneira geral elas circulam dentro desse tema, né? Que é exatamente como o nosso material genético, a constituição primordial, vamos dizer assim, das nossas células, vai ser ligada ou desligada, né? Exatamente para as células terem esse comportamento. Então, isso, como você já adiantou um pouco, né? A gente tem uma célula, por exemplo, um neurônio, ele vai sempre ser um neurônio. Então, uma célula do fígado vai ser sempre uma célula do fígado. Então, quando uma célula do fígado se divide, ela precisa transmitir essas características, né? Então, ela transmite esse padrão epigenético de controle.
uma analogia que eu acho interessante fazer, se a gente fosse pensar no nosso material genético como uma biblioteca, a gente tem uma série de livros nessa biblioteca que podem ser lidos, que podem ser interpretados, que podem até ser transmitidos. Mas mesmo numa biblioteca em que a gente tem um número gigante de pessoas consultando esses livros, nem sempre todos eles vão ser consultados, nem sempre todos eles vão ser abertos. E o nosso material genético funciona um pouco assim, a gente tem uma série de informações para serem lidas, mas elas não são, todas as informações não são lidas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se um desses livros está numa estante muito alta, numa determinada célula, ele não vai estar acessível, ele não vai estar disponível. Ou se um livro está com uma página colada, você não vai conseguir ler aquela página. Enfim, a gente trabalha um pouco com essa questão do ajuste, né? A epigenética, ela funciona exatamente para permitir que uma característica seja expressa ou não. Então, por mais que a gente tenha, como eu falei, uma constituição que é compartilhada entre todas as nossas células, cada célula vai ter um comportamento diferente, e isso é mediado primordialmente pela epigenética. Eu acho importante até deixar claro para o pessoal, porque hoje, como a epigenética está muito na moda, e a gente vê muita gente falando sobre isso, parece que é algo que só acontece nas células somáticas, né? Parece que isso é algo que só interfere com a nossa saúde, porque todo mundo fala, a epigenética pode estar definindo o nosso fenótipo hoje relacionado a várias doenças. Mas, na verdade, ele é um processo que ocorre de forma natural, inclusive no sentido desde o desenvolvimento embrionário, né? Esse processo de silenciar e ativar genes, né? Muitas vezes é por um mecanismo de silenciamento do tipo epigenético. Com certeza, com certeza. Na verdade, uma questão que é muito importante, né? A gente costuma dizer, na área de epigenética, que a gente tem alguns momentos de muita vulnerabilidade desses padrões epigenéticos. Um deles é exatamente durante a embriogênese, né? Durante a formação do embrião, do feto, e esse desenvolvimento intraútero. Porque o que acontece? A gente falou aqui que o que dá característica para a célula são os mecanismos epigenéticos, né? Já que a gente, mais uma vez, tem a mesma constituição em todas as células, mas a gente vai ter, cada célula vai ter a sua carinha por conta dessa regulação epigenética. Se a gente pensar que durante a fecundação a gente tem a união de duas células que tem uma carinha muito específica, são células super especializadas, que é o espermatozoide e o óvulo, a gente está juntando dois materiais genéticos que, se nada fosse feito com eles, eles continuariam se comportando como um espermatozoide, como um óvulo, e a gente não pode ter isso, né? Logo depois da fecundação, da formação do zigoto, aquela célula que é formada, ela tem que originar todo o embrião, ela tem que originar todas as células do embrião e também das estruturas extraembrionárias, mas vamos deixar isso um pouquinho de lado, porque eu acho que a gente tem que entender primeiro esse conceito em relação ao embrião. Então, o que acontece? Uma das primeiras etapas, logo depois que esse espermatozoide e esse óvulo se juntam, é exatamente você ter esse apagamento, né? Você tem que apagar o que dá a carinha para a célula. É como se você tivesse uma pessoa toda maquiada, né, cheia de cílio postiço, todo tipo de base, tudo. Você tem que limpar isso. Você tem que limpar isso para outras características poderem ser adquiridas, né? Que características são essas? Uma das principais características que esse zigoto tem que ter logo de início é o que a gente chama de pluripotência. É a capacidade de originar qualquer célula do embrião. Então, ele precisa, basicamente, deixar, voltando à analogia da biblioteca, ele precisa deixar todos os livros ali à disposição. Porque dependendo do estímulo que aquela célula tiver, um livro ou outro vai precisar ser consultado, né? Um gene ou outro vai precisar ser ligado, se aquela célula se comprometer, por exemplo, em formar uma célula, em se diferenciar em uma célula do fígado, se especializar numa célula do fígado. Então, basicamente, a gente precisa ter tudo à disposição. E é exatamente isso que acontece logo depois da fecundação. A gente tem esse apagamento das marcas epigenéticas de uma forma bastante expressiva, só que, ao mesmo tempo, conforme essas células, que esse zigoto se prolifera, né, vai formando uma série de células, e conforme essas células vão seguindo novos caminhos, elas precisam adquirir novos padrões epigenéticos. Então, é exatamente essa fase
desse apagão das marcas epigenéticas e depois a recuperação de marcas específicas para definir a identidade da célula, que é um momento de grande vulnerabilidade. Porque você imagina, né? Se eu estou apagando tudo e refazendo tudo, estímulos ambientais nesse momento vão ser muito importantes. Eles podem direcionar essas marcas, o estabelecimento dessas marcas por diferentes caminhos. Então, como eu falei, né, um dos períodos de grande vulnerabilidade exatamente durante a embriogênese e no início da vida do indivíduo, também é muito importante, logo após o nascimento. A gente tem, na primeira infância, tudo crescendo muito, né? A gente acompanha quem tem filho, enfim, quem tem amigos com filhos, acompanha essas crianças crescendo, parecem que espicham de uma hora para outra. Então, a gente tem esse processo acontecendo de uma forma muito intensa, né? Todas as células estão se dividindo, estão aumentando os órgãos, estão aumentando os tecidos e precisam fazer com que esses padrões epigenéticos que dão a identidade delas sejam mantidos. Né? Eles não podem ser perdidos. Então, nesse processo também, a gente tem uma questão importante que fatores ambientais também influenciam muito. Deixa eu te cortar um pouquinho só para fazer um gancho para o pessoal. É porque, às vezes, eu vejo que os alunos, principalmente quando eu falo disso na aula, não se dão conta de que nós somos formados a partir de uma célula inicial, que é o zigoto, que é o que tu falou, a união do espermatozoide com o óvulo, e que sofre milhares de divisões celulares e mantém o mesmo material genético. Mas a gente sabe que a gente é totalmente especializado, né? Aliás, todos os animais, assim, de uma forma geral, nós somos especializados, nós temos tecidos diferentes que formam órgãos diferentes e que nos dão as estruturas que nós temos. E aí, às vezes, eu digo, gente, vocês nunca pararam para pensar por que a gente é assim? Se o material genético é o mesmo, tanto que para teste de paternidade, eu posso usar o fio do cabelo, a mucosa ou sangue. Por quê? Porque a genética é igual. Mas tem algo que está por sobre isso, que está fazendo com que haja, então, usando a tua analogia, que agora eu vou começar a usar, que eu gostei da história do livro, acessando alguns livros na biblioteca e outros não, né? E aí eu acho que isso é muito, o pessoal tem que ter noção de que isso faz parte, digamos, na história da vida, da nossa evolução, isso está pré-programado. Então, quando isso acontece direitinho... Direitinho, é lindo! Agora vem todos os problemas que tu ia falar, por isso que eu quis fazer esse gancho agora, do que pode acontecer na embriogênese, durante uma gestação e na primeira infância, né? Que é tão importante. As nutricionistas materno-infantil e as pediatras falam a questão dos 1000 dias, né? Os primeiros, desde o momento da fecundação até os 2 anos ali, 2 anos e meio de vida, o quanto é importante o que acontece nessa etapa para determinar muitas doenças que podem vir a aparecer no futuro, né? E aí hoje com a epigenética, a gente está explicando muita coisa que a gente só sabia é importante, porque se vê que trabalhos de associação mostravam que acontecia na infância podia dar um desfecho X. E eu digo que a epigenética vem para explicar muita coisa que a gente não sabe, né? Pois é, assim, essa visão que você falou, né, que a gente não para pensar que a gente de fato tem o mesmo material genético em todas as células, eu vou te dizer que foi uma das coisas que me fez trabalhar com epigenética, porque eu achei, falei assim, cara, quando caiu a ficha, sabe, eu falei, caramba, mas isso é muito legal mesmo, né, porque eu sempre fui apaixonada por genética, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com genética quando eu entrei na faculdade, mas depois, eu nem tive epigenética na época, na faculdade, mas quando comecei a ouvir mais sobre o assunto, foi exatamente isso que me estimulou. Mas vamos lá, o que pode dar errado, né? O que a gente tem hoje de conhecimento? Uma questão que eu acho importante dizer é que geralmente a gente tira as primeiras conclusões sobre um efeito de alguma exposição ou de algum composto, alguma coisa assim, por extremos, né? Experimentos extremos ou condições extremas. Elas são mais fáceis de serem observadas, né? Os efeitos são mais fáceis de serem observados.
Então, alguns estudos acabaram... Tem muitos estudos com animais experimentais que permitiram isso, né? Basicamente, expor ratas e camundongos fêmeas a compostos em diferentes períodos da gestação e acompanhar o que acontecia com a prole. Isso deu muita força para entender, trouxe muita informação para a gente começar a entender algumas dessas associações, mas alguns estudos que eu acho muito bonitos, que na verdade são coortes naturais, algumas tristes, mas são coortes naturais, que a gente pôde observar os mesmos fenômenos em humanos, né? E aí eu vou dar dois exemplos, que eu acho dois exemplos importantes. Um é o exemplo da fome durante o inverno holandês, que basicamente aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, né? A gente teve um embargo por conta da Alemanha, algumas regiões da Holanda, e algumas cidades ficaram completamente isoladas e recebiam uma ração, né, do governo alemão para sobreviver. Para você ter uma ideia, a média de consumo calórico era de 500 calorias diárias, sendo que a principal fonte dessa energia eram batatas. Então, não era também uma alimentação rica, além de ser restrita em termos energéticos, não era rica, né, em termos nutricionais. E o que aconteceu depois, né? Já que a gente, como eu falei, uma situação muito triste, mas a gente acaba tirando algum proveito disso. Começou-se a se acompanhar as mulheres que ficaram grávidas, ou que estavam grávidas durante essa restrição, e aí os filhos foram acompanhados, os filhos dessas mulheres e os irmãos, né, desses filhos, porque depois. Eles nasceram depois ou até antes, a maioria depois, né, mas que basicamente eram indivíduos, seria um controle quase ideal, né, que são indivíduos que têm vamos dizer assim, um background genético muito parecido e que tiveram essa fase do desenvolvimento completamente diferente, um com uma oferta normal de nutrientes e outro com essa restrição calórica. E aí começou-se a se observar depois quais doenças e quais fenômenos poderiam estar associados com essa restrição, né? E um dos primeiros fenômenos que foi associado foi o desenvolvimento de doenças metabólicas, né? Diabetes, obesidade. Então, os indivíduos que tinham sido gerados nesse período de restrição, eles tinham muito mais suscetibilidade ao desenvolvimento de obesidade, por exemplo. E aí, isso eu acho muito interessante falar, porque os estudos em relação à epigenética começaram a avaliar se você tinha uma regulação epigenética diferenciada, e o que se observou era que, basicamente, durante esse período da gestação, né, principalmente as primeiras fases, ali o primeiro trimestre, que todo mundo já sabe que é um período crítico, o que acontecia? Era como se aquele indivíduo, hoje a gente pensa menos como seres que sofrem pressões seletivas, né, evolutivas, mas nós somos ainda, então nós temos adaptações para isso. Então, o indivíduo que foi gerado durante esse período de restrição, ele tinha uma pressão ambiental forte para que o corpo dele se preparasse para encontrar esse mesmo ambiente de restrição quando ele saísse, né? Então, por exemplo, maquinarias celulares que permitem a utilização ótima de nutrientes, tipo assim, tudo que entrar eu vou usar, porque eu preciso disso. Entra muito pouco, então eu preciso que tudo esteja funcionando super bem. E foi setado assim, né? Porque durante a vida intrauterina, como a gente já conversou, tem esse processo de adaptação, né? De ligar e desligar genes, e esses genes foram ligados. E aí, quando esse indivíduo nasceu, essa restrição, esse embargo tinha acabado. Então, a oferta de nutrientes era normal. Mas o corpo dele ainda estava preparado para usar tudo, né? Ainda estava pronto para otimizar a utilização de tudo que ele consumisse. E aí, esses indivíduos se tornaram mais obesos, por exemplo. Hoje, esses estudos continuam, né? Como eu falei, as primeiras evidências foram em relação a essas doenças metabólicas, porque elas acabam se manifestando mais cedo. Mas hoje a gente já tem associações com câncer, né? Os indivíduos que foram gerados durante esse período de embargo, ele tem maior chance, por exemplo, de alguns subtipos de câncer coloretal, de tumores de mama, e também começou a se acompanhar os filhos desses indivíduos,
que eles também são mais suscetíveis à obesidade, eles são mais suscetíveis a outras doenças metabólicas. Então, parece que, em algum nível, né, essa adaptação que aconteceu lá durante essa restrição se mantém até hoje, né? Não só nos indivíduos que passaram por essa restrição, mas também nos filhos desses indivíduos. E aí já vem a questão da herança epigenética, né? Quanto a gente passa para os nossos filhos do que a gente se adaptou, tanto no nosso desenvolvimento quanto ao longo da nossa vida. E um outro estudo que eu gosto muito, que essa é uma coorte natural também, que são alguns países da África, como a Gâmbia, porque eles têm períodos de seca e de chuva muito bem definidos, né, durante as estações do ano. Então, esses estudos comparam indivíduos que foram gerados no período de chuvas, que é um período rico, né, que você tem... Será que fui eu? Os indivíduos que são gerados durante o período de seca. Basicamente, o que se consegue armazenar são grãos, né? Então, é uma dieta muito baseada em grãos durante esses períodos. E aí se compara também irmãos nesse sentido, né? Mas, como eu falei, geralmente a gente trabalha primeiro com os extremos, né? E como a gente teve essa oportunidade de acompanhar indivíduos que passaram por uma restrição calórica muito severa, isso gerou uma fonte de informação importante para a gente começar a entender como essa exposição durante a gestação pode influenciar a vida do indivíduo e até dos filhos desses indivíduos também. Essa corte, então, eu acompanhei, de vez em quando eu leio alguns trabalhos do pessoal da Holanda, eles estão na terceira geração, então até hoje o que a gente diz é que passa para os netos. Já vi experimentos em animais que também seguiram 3 gerações, já vi com coelho, já vi com rato, mas tem mais que isso ou com animais nem mais que 3 gerações se faz experimento, não? Tu sabe? Com mamíferos, né, geralmente o efeito é mantido até a terceira geração, pelo que tem se observado. Mas com outros animais, por exemplo, com drosófila, com zebrafish, tem um modelo com drosófila que acho que já tem, olha, eu vou ficar devendo quanto tempo, mas eu lembro que o trabalho que eu vi a última vez já estava na 7ª geração, e eles continuavam, né, que foi um estímulo com um fungicida durante o desenvolvimento da drosófila, levou à formação de uma asa diferente, né, os indivíduos gerados, e essa asa é mantida até hoje, essa asa diferente. Então, e não, eu ia te perguntar... por regulação epigenética. Eu ia dizer, porque eu fui drosofilista por 5 anos e a gente tem linhagens com asas atrofiadas, com pelos mutantes, com olho de cores, e são linhagens geneticamente modificadas, não epigenética. E aí, nesse caso, eles conseguem observar que o mecanismo é epigenético. Ai, que legal. Epigenético, isso. Isso é outra coisa, Sheila, que eu acho que dá para a gente conversar até para o pessoal, porque amanhã a gente vai ter a live com o Felipe e nós vamos falar de biologia molecular do câncer, de diferenciar isso, mutação de alteração epigenética, né? Porque como a gente está falando aqui de ativar, não ativar, silenciar, ou ter uma expressão como uma asa atrofiada de uma mosca, que é muito visível do ponto de vista de fenótipo, a gente enxerga, parece, mas isso é uma mutação. E aí, conta para o pessoal qual que é a diferença do conceito, né, ou até molecularmente, o que é uma mutação no DNA e o que é uma alteração epigenética? Vamos lá. Isso é importante, Vanessa, porque é fonte de muita confusão, né? As mutações, basicamente, a gente sabe que o nosso DNA é composto por 4 bases, né? A, T, C e G. Então, na verdade, essas bases são organizadas no nosso genoma, com diferentes ordens, diferentes repetições, e isso é estável, né? Relativamente estável durante as divisões celulares, até durante as gerações. Só que se alguma coisa acontecer para mudar essa ordem de bases, ou para remover alguma dessas letrinhas lá do nosso DNA, isso é uma mutação, né? Alterações direto nessa sequência, que vão perturbar a leitura. Seja impedir a leitura, por exemplo, se eu tiro um pedaço grande
dessa sequência de bases dentro de um gene, eu não vou ler mais esse gene da mesma maneira, né? Eu vou voltar para a analogia dos livros. Se um gene é um livro, se eu arranco uma página desse livro, vou perder informação. Eu vou perder algum link, eu vou perder, como eu falei, informação. Ou se eu alterar, por exemplo, eu riscar uma palavra, né? Se eu alterar uma base, se a gente considerar que as bases nitrogenadas do nosso DNA são as palavras de um livro, se eu riscar uma palavra, às vezes eu posso perder completamente o sentido daquela leitura. Então, a alteração genética, a mutação, né, são essas variações da sequência, seja ela a remoção de uma base ou, por exemplo, a inclusão de uma letrinha que não estava lá antes, né, e aí, de novo, eu vou ter uma alteração de leitura, ou, às vezes, eu posso perder, como eu falei, páginas inteiras, eu posso perder regiões do meu genoma, né, eu posso perder regiões do meu DNA grandes. Então, isso tudo são as alterações genéticas, as mutações. E a epigenética, como a gente falou, ela não vai alterar essa sequência. Ela não vai alterar. Eu vou ter lá o A, T, C e G organizados da mesma maneira que eles estavam antes. O que eu vou ter? Eu vou ter coisinhas ligadas a essas bases ou a organização dessa fita de DNA, ela pode estar mais enrolada, ela pode estar menos enrolada. Ou eu posso colocar um acessório, né? Eu vou colocar, por exemplo, um grupamento metil lá numa base e ela vai ser olhada de outra maneira. Como se fosse um marcador de texto. São esses... Usando a tua analogia, são esses acessórios. Um marcador de texto que não apaga a palavra, mas pode realçar ela, né? Ou pode... Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Então, essas alterações epigenéticas, elas não vão, como eu falei, perturbar a leitura em termos de sentido, né? A leitura vai continuar sendo a mesma no sentido, mas ela pode mudar em intensidade, né? Ela pode ser mais fácil de ser lida, ser mais difícil, e isso vai modular o que está sendo, de fato, expresso pela célula. Então, a diferença, eu não sei se ficou claro, mas eu acho que é um pouco por aí. Não, mas isso é importante para o pessoal falar, porque às vezes tem essa confusão, porque a gente fica, essa doença, o câncer foi causado por uma mutação. Aí quando tu pensa em mutação, pode ser uma mutação herdável, pode ser uma mutação adquirida, mas muitas vezes pode ser por uma alteração epigenética que a gente, num teste que avaliaria mutação, eu não enxergaria, né? Só com um teste que avaliaria epigenética. Então, eu acho que isso que é legal, que é o novo da área, é que a gente começou a ver que não precisa só mudar o DNA, porque a mutagênese é uma área muito mais antiga do ponto de vista de pensar nela como associação com câncer, né? Entender que a célula tem um dano e esse dano pode desencadear essa célula a entrar num processo de divisão celular acelerado. Só que o que é legal da epigenética em relação ao câncer é que a gente começou a ver que nem tudo precisa ser em termos de mutação clássica, mas sim de alterações sobre o DNA. E que essas alterações, assim como as mutações, podem, né, ou são causadas pelo ambiente, né? Eu acho isso muito legal, porque eu conto para os alunos, assim, que quando eu ia em congressos antigamente, e eu lembro muito de um congresso em 2007, da antiga SBM-CTA, hoje Mutagen Brasil, que a palestra de abertura foi com um cara que era eu acho que era do INCA, não era do AC Camargo, era do INCA. E esse cara estava falando de todos esses trabalhos baseados em questionários, de coisas que são boas para a prevenção do câncer, ou para principalmente evitar diminuir metástase, ou chance de recidiva, enfim. E aí aquela história, atividade física, comer mais frutas, verduras, alimentação saudável. E lá nessa época era assim, porque eram estudos epidemiológicos que a gente via que se a pessoa mudasse o hábito alimentar, realmente aquela pessoa que teve a mudança tinha menos recidiva do câncer, ou tinha menos... Quem fazia atividade física, e aí todo mundo, tipo da minha geração, cresceu sabendo que se alguém não quer ter ou quer diminuir a chance de câncer, essas são as coisas bababá que tem que fazer. E se tem, a gente vai estimular para a pessoa que, se era sedentária,
passe a se exercitar e blá, blá, blá. E aí a epigenética hoje tem mostrado, do ponto de vista molecular, por que que o exercício físico realmente é bom para isso. Por que que a alimentação... Então, isso que eu acho incrível, porque eu vivi isso, quando que só estudo epidemiológico já era suficiente para a gente determinar mudanças de hábitos, porque a gente tinha trabalhos de associação, mas a epigenética veio... Então, acho que por isso também que eu gosto tanto, porque para mim, hoje, explica muita coisa que quando eu ia para congresso e eu era aluna, eu ficava já achando o máximo, mas agora, como só um estudo epidemiológico às vezes me inquietava, porque não me dizia o porquê, né? Só me dizia que era, mas não me dizia o porquê. E a epigenética começou a explicar muita coisa, né? E aí eu queria até que tu desse, de repente, algum exemplo na área de câncer que tu trabalha, de trabalhos ou que tu já leu, ou que vocês fazem, que modulou, né, essa questão de incidência ou mesmo recidiva de um câncer. Eu vou começar, eu acho que esse ponto é muito importante, né? O câncer, inclusive, ainda é definido como uma doença genética, dos genes, né? Mas exatamente do ponto de vista que é uma doença dos genes, não que necessariamente é causado por alterações genéticas. Então, mas é isso, né? Por muito tempo a gente achou que as alterações genéticas eram suficientes para causar um câncer. E hoje a gente sabe que não, elas não são suficientes. Nem as epigenéticas são suficientes, é preciso uma conversa entre esses dois tipos de alteração para a gente ter, de fato, o câncer com todas as suas nuances, né, com todas as suas características. E alguns exemplos que eu acho bem interessantes, que são mais diretos, por exemplo, eu falei para vocês no comecinho que eu estava começando a trabalhar com leucemias, exatamente porque as leucemias infantis, os tumores, as neoplasias infantis de uma maneira geral, os cânceres infantis, são os cânceres que menos têm alteração genética. Se a gente for olhar o genoma de um tumor infantil e o genoma de um tumor de adulto, o tumor de adulto tem muito mais alteração genética do que um tumor de criança. Talvez porque não deu tempo, né? Que a gente sabe que o câncer ele vem como um processo que vai se esticando por bastante tempo, né? Às vezes a gente precisa de 20, 30 anos de uma exposição para ter um câncer, e nos cânceres infantis a gente não tem isso, né? E aí, alguns tipos de câncer infantil, como as leucemias, eles têm um fundo epigenético muito forte. E alguns estudos estão começando a mostrar, por exemplo, que isso se inicia lá durante a vida intrauterina. Por quê? Porque lá, naqueles momentos de vulnerabilidade que a gente já conversou, se eu tiver algumas exposições, por exemplo, hoje a gente sabe que os níveis de folato são importantíssimos para o estabelecimento dos padrões epigenéticos durante a gestação. Folato começou a ser recomendado para mulheres grávidas por conta das malformações congênitas, né? Mas hoje a gente sabe que para o estabelecimento desses padrões isso é muito importante. Então, a gente já vê estudos em relação, por exemplo, à oferta de folato durante a gestação e o risco de desenvolver leucemia infantil. A gente já vê estudos sobre a amamentação e o risco de desenvolver leucemia. Uma criança que ela é amamentada no peito, né, ela tem menor chance de desenvolver uma leucemia. Então, existe já algumas associações nesse sentido, e isso é mais recente, né, mas os estudos estão começando a mostrar que isso passa pela epigenética. Em relação à aquisição, né, durante já um tumor estabelecido, vamos falar um pouquinho dos tumores de adulto, né, a gente vê, por exemplo, que tem uns estudos que eu acho fascinantes, que mostram que o tumor primário, né, que é o sítio que a gente primeiro manifesta aquele tumor, e onde ele vai sofrer metástase, ou seja, o outro órgão que vai ser atingido depois por esse tumor, né, que essas células vão migrar da região original para outra região, essa comunicação ela se dá antes mesmo das células tumorais saírem do sítio primário. E isso parece ser modulado, por exemplo, por RNAs não codificantes, que são mediadores epigenéticos, né? Então, a célula tumoral, ela produz esses RNAs, ela bota esses RNAs em vesícula, e essas vesículas viajam o corpo até chegar
no órgão onde vai ter a metástase. E lá começa a regular, lembra que os mecanismos epigenéticos regulam a carinha, começam a regular o sítio metastático para tornar essas células mais receptivas para a célula tumoral. Era como se preparasse a casa, sabe? Vou lá preparar a casa, vou arrumar, vou limpar para a célula tumoral chegar. Então, esses estudos são fascinantes, tá? Eu acho incrível e, de alguma forma, representa uma possibilidade de intervenção, né? Se a gente começa a entender, de fato, em que momento essa célula começa a se comunicar ou começa a entender como é feita essa comunicação, como eu falei, uma parte já se sabe que é mediada por vesículas, isso realmente dá uma janela de oportunidade para a gente para intervir eu acho que no processo eu acho não, né, que é a principal causa de mortalidade em pacientes com câncer, que é a metástase. O paciente, geralmente, ele o óbito não é decorrente do tumor primário, é decorrente das consequências da expansão, né, da disseminação desse tumor primário. Então, nesse sentido, a gente já tem evidências, né, dessa participação epigenética. E em relação a que você perguntou da prevenção ou do estímulo a esses processos, a gente tem ainda evidências epidemiológicas, né? Os estudos mecanísticos, os estudos que mostram, de fato, quais são as alterações que contribuem para isso, as alterações epigenéticas, ainda estão começando. Mas a gente tem, por exemplo, evidências claras que indivíduos que continuam a fumar ou a beber depois do diagnóstico, eles respondem pior ao tratamento e eles têm maior chance de sofrer metástase, e isso parece ser mediado por eventos epigenéticos, alterações, por exemplo, em genes que controlam proliferação. Pensa o seguinte, né? Eu tô tratando a célula tumoral para ela morrer, certo? O objetivo de um tratamento com câncer é levar a célula tumoral à morte. Se eu continuo estimulando proliferação nessa célula, essa célula ela pode encontrar um mecanismo, uma rota de saída, né? Ela não vai morrer, ela vai continuar se proliferando. Então, por exemplo, a gente tem evidências de que indivíduos que continuam fumando ativam genes que estimulam proliferação e silenciam genes que bloqueiam proliferação. Então, isso parece ser um mecanismo importante para essa associação epidemiológica que a gente vê da pior resposta ao tratamento. Mas, como eu falei, a gente ainda está trabalhando nisso de uma forma pontual, né? A gente não tem ainda completamente compreendidos todos esses mecanismos. Eu acho que a gente vai levar ainda um tempo, até porque cada tipo de tumor é um tumor, cada paciente, às vezes, é um paciente, mas, sem dúvida nenhuma, as evidências de que a epigenética contribui para isso, elas já começaram a aparecer. E uma área que eu acho que é super interessante, né, que, na verdade, o pessoal lá do INCA já vem trabalhando, que é a parte de exercício físico, a gente entender como essa modulação sistêmica, que, na verdade, o exercício físico, ele vai trazer um benefício sistêmico, e não só no órgão que a gente tem o tumor, como isso contribui, né, e a epigenética aí faz todo o sentido, né, acho. Mas, como eu falei, os estudos ainda, em grande parte, são epidemiológicos e observacionais. A gente ainda precisa de mais gente, a gente sempre fala, eu sou a pessoa que levanta a bandeirinha, eu quero mais gente trabalhando com epigenética, porque a gente tem muita coisa para ver, e não dá, de fato, nem eu posso trabalhar com tudo, acho que ninguém, né, consegue trabalhar com tudo, apesar de achar tudo super interessante. Tá, olha só, eu tinha outra pergunta que eu ia te fazer agora, e tem uma pergunta sobre telômeros, mas eu não quero perder esse gancho, que tem a ver agora com isso aqui. Por exemplo, eu amo esse assunto, eu trabalho com programação fetal, ou seja, eu fiz já experimentos, mais de uma tese de doutorado dos meus alunos, com estímulos de coisas ruins na mãe e durante a amamentação dos filhotes, mas os filhotes nunca receberam aqueles estímulos ruins, tá? Já fiz com frutose, já fiz com cafeína. Agora a gente está fazendo com cafeína, modulando com atividade física, tudo na mãe.
Só que eu não trabalho com epigenética porque eu não tenho dinheiro. Epigenética tem uma não tem tempo, Vanessa, não tem tempo. É uma metodologia que não é barata. E aí acaba que eu vejo, acaba avaliando a parte de dano em DNA, ficando na parte das mutações que tem se passado para os filhotes. Além da questão de peso, que a gente avalia, a gente fez avaliações de comportamento, que se mantém com 60 dias nos animais, de alguns em relação ao controle. Tem a questão dos danos, e tu fica pensando, esse bicho não recebeu cafeína nessa dose alta. Por que ele nasce com danos e por que esses danos se mantêm? E é dano em DNA, é mutação clássica. Eu fico só imaginando que eu não conseguiria pegar se eu estivesse trabalhando com epigenética. E aí eu quero te perguntar uma coisa, porque o que acontece? Tem muita gente fazendo testes que pegam avaliações epigenéticas totais. Esses testes que se faz até não é PCR, mas é coisas bem simples, assim, até uns testes meio bioquímicos, que pegam assim, tá metilando mais, ou tá ativando mais a enzima que vai lá e vai fazer com que as histonas, é que a gente não ia entrar nesses termos, né? Que as histonas, que o DNA capote mais, lá que eu grude as minhas páginas, como a gente tinha usando a analogia do livro. E eu sempre fico pensando que esse tipo de resposta não vai me dar a resposta que eu quero. E se é para gastar dinheiro, esse é o meu raciocínio, eu quero que tu me diga. E se é para gastar dinheiro fazendo uma análise geral, eu vou conseguir responder por que eu tenho um determinado comportamento do ponto de vista, sei lá, de um transtorno de humor no animal, avaliando um teste que pega metilação global, por exemplo? Eu consigo ver isso? Eu vou ter que concordar com você. Assim, é claro que a gente tem que trabalhar, às vezes, com o que pode, né? Mas a gente tem que pensar também o quanto de informação a gente consegue tirar disso. Muitos estudos começaram e continuam trabalhando, principalmente com animais, continuam trabalhando desse ponto de vista global, né? Exatamente por, não só em termos de custos, mas por limitações técnicas. Hoje a gente tem, para trabalhos com humanos, a gente tem as principais análises sendo feitas vou citar a técnica, mas eu acho que a gente precisa entrar em detalhe, por microarranjo, mas essa técnica não está disponível para modelos animais. Então, a gente fica limitado um pouco, né? E a gente sabe que os modelos animais são super importantes para começar a cavar, né? A encontrar ali os mecanismos. Então, acho que essa é uma limitação importante. E aí se parte para essa análise global, né? Vou avaliar os níveis de metilação do DNA como um todo. Mas saber se o DNA está mais metilado como um todo ou menos metilado como um todo traz pouca informação em relação a o que está sendo ligado ou desligado naquela célula. Esse é o meu, né? Esse é o meu questionamento. E aí, traz muito pouca informação. Por isso que eu fico pensando. Porque não quer dizer... Desculpa. Não quer dizer que se eu não tenho dinheiro, vale a pena investir em algo que não vai me dar uma resposta? Porque eu sei que vocês trabalham com microarranjos, que é uma técnica super... Eu consigo ver que gene está silenciado. Isso sim é uma resposta que eu gostaria de entender, por exemplo, para entender baixo peso nos meus filhotes ou a obesidade quando eles se tornaram adultos, né? Mas como em modelo animal a gente não consegue fazer isso, então... Mas eu ainda eu tenho muita vontade de entender, inclusive nos animais, como é que esse processo se dá. Eu acho que uma alternativa nesse caso por exemplo, você está investigando um fenômeno em relação a peso ao nascer. Pegar, de repente, genes dessas vias metabólicas e analisar genes específicos. Isso, expressão e até a regulação epigenética, isso, financeiramente falando, é mais factível, né? Porque você analisar todos os genes do genoma do animal para ver exatamente o que está sendo regulado. A gente tem usado essa estratégia também em alguns casos, né? Até porque fazer ciência no Brasil não anda fácil. Mas, por exemplo, a gente tem um trabalho, que até foi dissertação de mestrado de uma aluna minha, que é em relação à exposição... são trabalhadores de postos de combustíveis, né? Para a gente ver o que essa exposição a gasolina, na verdade, a compostos da gasolina, o que isso pode influenciar na epigenética do indivíduo, né?
E aí a gente não tinha a verba para fazer essa análise global, a gente sabe que a exposição a esses compostos da gasolina podem gerar danos no DNA. Então, o que a gente começou a olhar? Vamos olhar se, por um acaso, a gente tem uma desregulação da maquinaria que reconhece e repara esses danos. Porque se esses indivíduos estão acumulando mais danos, pode ser tanto porque o próprio composto induz, mas ele pode também não estar conseguindo resolver aquele problema. Claro. Então, a gente viu alterações, que foi até interessante, e mesmo na ausência da presença dos danos. Então, parece que esse mecanismo epigenético de resposta pode até ser anterior ao estabelecimento da alteração genética. Então, a gente tem saído um pouco por esse caminho, né? Olhar para vias específicas que estão associadas àquele fenômeno que se observa, para tentar pescar o que pode estar sendo ligado e desligado nesse processo. Então, não é para desanimar ninguém a trabalhar com epigenética, dá para trabalhar, só que tem que, assim, eu acho que... Desculpa, uma outra questão importante que a gente tem feito bastante, hoje com a divulgação de dados científicos, a gente tem acesso, por exemplo, a trabalhos que são feitos muitas vezes fora do Brasil, que conseguem, né, por motivos financeiros, conseguem fazer uma investigação mais profunda do genoma em determinada condição. E a gente utiliza esses dados estão disponíveis, estão abertos, só que não necessariamente eles olharam para onde a gente quer olhar, claro, né? E aí você pode pegar esse dado e reanalisar para avaliar se por um acaso o seu fenômeno ou a sua exposição está associada a alguma alteração específica. Então, acho que são algumas estratégias que a gente tem usado e tem dado certo, né? Bem ou mal, a gente consegue caminhar aí mesmo não tendo toda a verba necessária para fazer os estudos que a gente gostaria, né? Acho que você, com certeza, nesses modelos que você estabeleceu, já vou te dizer que seria super interessante. A gente teve também um modelo animal, foi uma aluna de doutorado do grupo, muito bonito, que era sobre restrição proteica durante o aleitamento, né, durante a amamentação. Era na primeira fase da gestação, e depois prosseguiu. A gente não chegou ao aleitamento, era a segunda fase. Mas que a gente viu alterações nos indivíduos, né, na prole, não só logo após o nascimento, mas inclusive mais quando eles atingiam lá 6 meses de idade e tal. Então, e a gente também analisou genes específicos, a gente não partiu para uma análise geralzona. Ai, legal. Nós temos que conversar depois, mas vamos deixar o papo de comadre depois. Eu quero... tá tendo algumas perguntas, eu acabo que algumas eu me perdi, mas uma das últimas que veio ali, fora os elogios, e porque eu também estou preocupada com a nossa hora, é a relação de telômeros com a epigenética. O que tu teria? Tem alguma coisa? Olha, a gente tem, sim, uma relação, porque lembra que a gente fala que a epigenética é capaz de proteger, né, de fechar esse material. E regiões teloméricas e subteloméricas são regiões que têm esse DNA mais empacotado, mais fechadinho, exatamente para tentar proteger, tá? Então, durante, por exemplo, eventos que levam a essa desregulação dos telômeros, a gente tem também a desregulação desses mecanismos epigenéticos que protegem essas estruturas. Uma outra questão, acho que a Vivian falou um pouquinho semana passada, por exemplo, em câncer, a gente tem um dos mecanismos para permitir que essa célula se divida muito, né? É exatamente a gente ter a atividade da telomerase, que vai ser a enzima lá que vai ser capaz de aumentar um pouquinho esse telômero. E um dos mecanismos de ganho da expressão da telomerase é exatamente por mecanismo epigenético. Ou seja, é um gene que normalmente está desligado nas células adultas, né? Ele está lá quietinho, o livro está fechado, e aí os mecanismos epigenéticos vão lá e abrem esse livro e permitem a leitura, e ele vai lá atuar sobre os telômeros. Então, a gente tem que eu posso falar assim, essas duas associações, tanto os mecanismos epigenéticos protegendo os telômeros, quanto possibilitando que a enzima que aumenta esses telômeros seja expressa depois. E lembrando que aumentar telômeros não necessariamente é uma coisa boa,
E bem pelo contrário, hoje a gente está vendo que é isso. Normalmente a telomerase está quietinha no canto dela, e quando ela trabalha demais é que é um problema. E aí eu não sabia que o mecanismo de ativação da telomerase era epigenético, mas mais... Um deles, tá? Um deles. Um deles, mas mais me puxa para uma coisa que eu tenho visto também, assim, por aí nas redes sociais, que é o uso de compostos para encumpridar telômeros. Então vamos ficar tomando um monte de coisas porque eu quero que a minha telomerase trabalhe para eu não envelhecer. Não, né? Olha que perigo! Então, olha que perigo! Isso é muito sério. Às vezes as pessoas não têm essa muito noção sério. de que o que a gente tem que fazer é cuidar para eles atritarem ou diminuírem da forma mais lenta possível para nos permitir o envelhecimento, ok, no tempo certo, porque todos nós vamos morrer, ninguém vai viver eternamente. É envelhecer saudável. Não quer dizer exatamente que eu tenho que botar a telomerase para funcionar. Eu tenho que proteger os telômeros, mas não fazer E aí isso me preocupa, porque as pessoas estão vendendo por aí compostos milagrosos que vão aumentar isso. Então, talvez esses compostos, porque realmente podem ativar esses mecanismos epigenéticos, podem desencadear a telomerase que estava quietinha a começar a trabalhar. E isso, na verdade, pode ser mais um dos, porque a gente sabe que o câncer não sai de um único evento, mas mais um dos gatilhos para o desenvolvimento de um processo tumoral. Tá certo meu raciocínio? Com certeza. Certíssimo. Eu acho que você tocou num ponto agora que é super importante, né? A questão do envelhecimento, a gente hoje tem um medo danado do envelhecer, né? A população como um todo tem um medo danado de envelhecer. E está tentando, na verdade, não só frear, como retroceder nesse processo. E nem sempre essa é a melhor estratégia. Quando as nossas avós, mães, enfim, falam que nada demais é bom, é exatamente por aí. Nem a gente forçar a barra para reativar um gene que não deveria estar ali, nem completamente deixar a questão, deixar o envelhecimento andar livremente, né, vamos dizer assim. Porque hoje, o que a gente sabe, Vanessa? A gente sabe que a gente tem uma idade cronológica, né, que é os anos contados desde que a gente nasceu, e a gente tem uma idade biológica. Ou seja, a nossa célula, ela pode ter, o nosso corpo, as nossas células, os nossos tecidos, podem ter a cara, né, da mesma idade que a gente tem cronologicamente ou não. Porque a gente tem algumas exposições, alguns comportamentos que aceleram esse envelhecimento biológico. Então, eu vou ser mais velha do que eu realmente sou. Vou dar um exemplo super simples, eu considero. Por exemplo, quando a gente fala de indivíduos alcoólatras ou tabagistas pesados, você não olha para o rostinho desses indivíduos e fala assim, putz, ele é mais velho do que ele parece. Ele é mais jovem do que ele parece. Ele aparenta ter mais idade. Geralmente a gente vê isso. E isso, na verdade, não é só na fisionomia, é no organismo como um todo. Então, o que a gente tem que tentar fazer é prevenir esse envelhecimento precoce. Exatamente, eu vou prevenir que o telômero se vá antes da hora, né? E não refazer esse telômero. Eu acho que é a grande chave do envelhecimento saudável. Acho que é por aí. A gente já falou... Quase uma hora, falta Eu te falei que eu falava demais. Não, eu também. Falta 1 minuto e 30 e a gente tinha tanta coisa para falar ainda, tanta coisa que eu queria te perguntar. Trabalho em Gêmeos, enfim, que tem tanta coisa legal em Gêmeos, né? Deixa eu te perguntar, para a gente poder concluir, até porque teve umas outras perguntas, dá para voltar um pouquinho ou tu tá muito comprometida com o horário hoje? Não, fica tranquila. Pessoal, quem tá aí, porque tem bastante gente, a gente tá numa média de 100 pessoas, é a minha live com mais gente até hoje. Se o pessoal quiser, que aquele dia, sexta-feira, eles ficaram pedindo para voltar com a Vivian, mas a Vivian tinha que ir pro laboratório, porque ela tinha que cuidar de repicar as células dela, mas hoje eu peguei a Sheila em casa. E aí, de repente, a gente volta para terminar.